É um prazer muito grande nós estarmos outra vez aqui juntos, ao vivo, na VMV TV, no nosso Papo de Graça. E nós temos hoje aqui o Habib, que é companheiro pelo menos uma vez na semana, o Tonho, o Antônio Fonseca, o Fonseca, que tem estado praticamente todos os dias, e hoje nós temos o nosso amigo querido Zezinho, que está conosco aqui para fazer parte dessa conversa. O Jack, infelizmente, não pôde estar. Aconteceu uma situação aqui na cidade que envolve uma pessoa muito querida por muita gente, e ele veio a falecer subitamente, e inclusive eu fui informado hoje por várias pessoas desse acontecimento. Não pude ir, mas o Jack, que também era amigo dele, foi em seu próprio nome também me representando junto à família. De modo, e o Chico, que está assim, ó, sobrecarregado de coisas da VMV TV, muita demanda de muitas frentes, ele está envolvido com muitas coisas, hoje ele ficou cuidando de algumas delas. De modo que nós estamos aqui. E pela ausência do Chico, nós não vamos ter a chance da interatividade. Eu, no entanto, estava aqui conversando com os meus amigos e perguntando a eles quais eram os elementos que, se eles tivessem que propor como um interesse ou uma questão, um assunto para a gente conversar hoje aqui, o que estaria no coração deles? Assim, numa espécie de média ponderada do sentir humano, cada um está vindo de um lugar, cada um está vindo de um ambiente, cada um está vindo com sua própria visão e percepção, com o seu interesse imediato. Então, essa interatividade é tão poderosa, ou mais, até do que aquela que vem por um e-mail ou um Skype, dizendo, ó, pergunta aí o Caio, isso. Porque ela nasce de uma espontaneidade poderosa, que é aquela que nos faz estar não virtualmente conectados, mas presentes aqui. E quanto eu tenha já ouvido quais são, eu queria ordená-las, começando com o Habib, depois indo ao Zezinho, depois a você, Tonho. E porque acho que a sua tem uma natureza assim mais próxima a uma discussão que vai levar numa direção boa no final desse nosso tempo juntos aqui. Você me disse o seguinte, não, se eu tivesse que dizer alguma coisa, ou propor, ou comentar, ou perguntar, ou fosse o que fosse, eu iria só ecoar o que a gente estava conversando ali antes de você chegar, antes de eu chegar e antes da nossa transmissão iniciar. E o que era, então? A conversa foi exatamente essa. Primeiro, boa tarde a todos vocês que nos ouvem, né? É sempre muito gostoso estarmos juntos, e a conversa sempre vai sempre além das expectativas, principalmente para nós, né? Totalmente. Eu assim que cheguei, surpreendi o Fonseca e o Zezinho num debate amplo com a página central de uma revista semanal, como devem ser as páginas centrais da maioria das revistas do Brasil, com o caso da moça americana que teve o rosto restaurado recentemente, americana, né? Acho que é. A moça americana que teve o rosto completamente restaurado, né, recentemente. E a gente começou a conversar ela sobre... sofrido o quê? Um acidente? Ela sofreu uma agressão do ex-marido, né? Que atingiu com um tiro, né? O rosto dela ficou deformado. Na semana passada a gente conversou sobre gripe aviária. Então a gente... a tua intenção, a gente falar sobre um pouco das questões contemporâneas e trazer isso para a interioridade, né, e tudo. E na hora em que eu vi a foto da moça antes da cirurgia a qual ela submeteu e após a cirurgia, eu tive uma sensação, eu compartilhei com o Zezinho e com o Fonseca, a gente conversava sobre isso, de que como nós, passando ao largo do fato de que a cirurgia dela teve razões estéticas, mas também teve razões funcionais, né? Então a cirurgia dela foi para melhorar a mastigação, melhorar a respiração, e ninguém tá questionando isso. E ela não está questionando coisa nenhuma. É só uma observação de que, quando a gente olha para o rosto dela, sem o nariz ou sem a boca,
e quando a gente olha para o rosto dela depois, a sensação que a gente tem, natural, humana, não reprimida, é quase como que antes faltava alguma coisa e que agora não falta mais. E parece que a gente costuma levar essa noção estética de perfeição, de simetria, bilateralidade para tudo. Então a gente olha para a natureza, aquela coisa que você fala da disposição mental reprovável, a gente olha para o ser humano procurando imperfeições, para a natureza, para a comida, para... Aí primeiro a gente examina imperfeições físicas, depois a gente examina imperfeições morais, imperfeições emocionais, estéticas e tudo. Isso é uma coisa assim, um pouco assustadora, porque por mais que você fale para você mesma, não, eu amo todo mundo indistintamente, eu não julgo ninguém, mas o primeiro órgão nosso que funciona, o olhar, na mesma hora você já diz, falta alguma coisa. E a conversa, do meu ponto de vista, poderia iniciar por aí. Porque de fato falta, né? E falta não tanto no outro, falta na gente. Porque quando Jesus disse que era para não julgar, porque todo julgamento é projeção. Né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que medis sereis medidos, com o critério com que julgados sereis julgados, porque é o critério pessoal. Então quando eu digo falta, é porque falta em mim. E essa é a noção mais intrínseca de pecado, é esse falta. Porque pecado, amartia, de fato designa falta, é errar o alvo. Por mais que você mire, você não acerta na mosca a partir de você. Eu acho que essa é a primeira coisa assim, mais intrínseca que tem, né? Segundo, a gente vê o seguinte, a natureza não é simétrica. Já percebeu isso, né? Quando a gente encontra uma montanha exatamente retangular na natureza, a gente leva um choque. Uma pirâmide que né? Aí tem que ser uma construção humana. Por exemplo, você vê esses detetives das profundezas no History Channel, que eu assisto sempre, eles mergulham procurando cidades perdidas no fundo do mar. Então, especialmente ali naquela costa da África, na costa do Egito, eles vão atrás de simetria. É isso mesmo. Não é? Quando eles encontram assim 3 quilômetros de simetria nas pedras, eles dizem, bom, tem mão humana aqui, porque na natureza não tem simetria. Então, por outro lado, a gente acha a natureza linda. A gente acha o assimétrico na natureza lindo. Não é? Essa é a diferença, por exemplo, entre jardins e jardins. Você chega num jardim simétrico, e todo trabalhado por uma jardinagem estudada, planejada, você olha e você acha lindo, porque você gosta de beleza simétrica. Mas quando você entra num bosque, numa floresta, num campo aberto da natureza, você se fascina, porque é mais do que beleza simétrica. E a gente conversava sobre isso no começo, né? A gente dizendo que o paisagismo não é natureza, né? Não é. É a estupefação ante a fascinação da surpresa que o assimétrico faz o tempo todo, né? Aí você leva isso para uma terceira dimensão, essa mesma questão, que é o seguinte: ora, por que se na natureza a gente fica tão embevecido com a assimetria, com o acidente, com a catástrofe? A catástrofe natural é linda, é extraordinária, uma encosta toda arrebentada, rachada, pedras cortantes, né? É lindo, lindo. Se a gente pudesse, a gente levava para casa, né? De tão lindo que é. Acampar lá. Você paga fortunas para ir lá para ver. Cristalina tem umas pedras em cristalina, tem até uma comércio lá bem grande,
aquelas pedras mais assimétricas são as mais bonitas, que tem aquelas pontas, aquelas a gente coisas. ama. A gente olha assim, coisa linda, né? E a não é uma coisa questão trabalhada, é uma coisa que foi tirada bruta, natural. Da natureza, é natural. Então, e a natureza nunca é simétrica, muito raramente, é um acidente natural a simetria. E quando ela apresenta alguma simetria, aí é de encher os olhos. Por exemplo, o pico-dedo de Deus, a freira e o frade, no Espírito Mas Santo. já você veja, que é uma simetria de semelhança humana. Sim. Não é? Porque se fosse só um quadrado, você iria achar esquisito e nós iríamos discutir até hoje que civilização teria feito aquele quadrado ali. Mesmo tendo sido a natureza. Mesmo que fosse a natureza, né? Então a gente até aceita o dedo de Deus como uma escultura que não foram os alienígenas que fizeram, porque ela tem uma magia de semelhança com a gente. Poderíamos tê-la feito. A gente gosta de pensar que a natureza fez aquilo por causa da gente, já é o nosso egocentrismo, que não disputa com o dedo de Deus, não é? Mas voltando à questão, se a gente é capaz de se embevecer com a assimetria na natureza, a pergunta é por que em relação à coisa que é semelhante ao humano, e quanto mais ela se assemelha ao humano, mais a assimetria se torna um choque para nós. Outra vez, é porque tudo volta para a gente. Você vê a assimetria no outro, lembra da sua fragilidade, da sua mortalidade e da possibilidade da simetria em você. Já começa daí, aquilo lá é absolutamente repetível aqui. Segundo, tem a ver com o fato de que lateja na gente, desde as nossas raízes mais primais, um desejo de identificação com o que é simétrico. Desde a árvore do conhecimento do bem e do mal, vendo a mulher que o fruto era simétrico, que o fruto era belo, que não era um mondrongo com um negócio para todo lado, tinha um desenho, tinha um borogodó. Não era uma árvore do cerrado. A gente pode ter certeza que o Jardim do Éden não era um cerrado, né? Então tinha uma simetria, tinha uma orquídea, tinha uma falicidade, tinha qualquer coisa ali. Tinha uma semelhança humana, tinha qualquer que fosse a coisa chamava atenção, que chamava uma atenção. Ela era desejável, e ela era bela. Não é? Então nós estamos atavicamente ligados a querer desejar o que é belo. E aí isso gera um conflito extraordinário, que é um conflito de angústia de pecado em nós, que é de não desejar olhar pro feio, porque ele não é belo. Repúdio, isso né? É um repúdio, isso gera uma culpa. Então você não olha porque lembra a sua fragilidade, mas no ato de não olhar, isso te remete pro seu repúdio para com o belo. E isso reforça todo esse sentimento primal da culpa, da escolha primordial que a gente sempre faz por privilegiar o estético e o belo, não é? Porque uma coisa é igual essa moça da internet, esse susto de voz, essa Susan Boyle, não é? É igual a ela, porque ela chega ali com aquela cara de empregada portuguesa, parecidíssima com a Delfina, que trabalhava no castelo no qual meu ex-sogro residia quando ele era adido naval e aeronáutico do Brasil, em Portugal e Espanha, no tempo da Revolução dos Cravos, quando eles quase que imploravam que as embaixadas ficassem com os castelos e palácios para que os retornados de Angola não os invadissem. Então você alugava por um salário mínimo um castelo e ele vivia naquela mordomia lá. E você herdava a criadagem inteira para cuidar daqueles jardins desenhados, aquelas múltiplas fontes, aqueles cisnes, aqueles negócios todos.
Eles quase te pagavam para entrar com oficialidade de uma outra nação para proteger a propriedade privada. E aí lá eu conheci a Delfina, que era uma dessas criadas milenares do castelo, né? Que cuidava do meu filho Davi, que era pequenininho e toda indumentada. Pois bem, a Susan Boyle tinha aquela cara de Delfina, com aquela mão grossa para servir, aquele rosto de mulher que trabalha, que pega frio na cara, que não é protegida, toda chapada, vestida de maneira muito brega, chegando assim e desajeitada, desengonçada, tipo inglesa, e falando rapidinho e de repente parando, cheio de trejeitos. E os eles tiraram a maior onda com ela, né? O que pode vir disso daí? E por mais que algum grupo a tenha selecionado previamente, deixado ela entrar, mas aquele que estava ali examinando fez pouco mesmo dela. Quando a mulher abriu a boca, você fica com esse choque, né? De como o assimétrico, que ela é toda assimétrica, quando ela vem visitada por aquela beleza que não carrega simetria, que impacta a alma, não pela forma, mas por coisas que transcendem a própria forma, por melodias que estão para além de formatações, que mexem pela beleza mais profunda, o teu ser, né? O susto foi ver a beleza nascer do julgamento estético, não é? A ponto de que a moça loura ali, juíza, disse: olha, isso aqui foi the greatest wake-up call of my entire life, não é? Isso aqui foi o maior cacete que eu já recebi na minha vida, porque isso é poderoso mesmo, né? E está presente aí na gente. E o que você acha, Caio? Porque, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, em simetria, a gente vai... A primeira simetria da qual a gente se lembra é a simetria que nossos olhos buscam, né? Agora, mesmo se a gente não tiver o privilégio de enxergar, a gente tende a ser simétrico em relação a tudo aquilo que tem a ver com os nossos sentidos, né? Eu digo, até quando a gente toca algo, a gente busca algo simétrico. Quando a gente ouve, quando a gente... quer dizer, a gente busca o conforto, a gente busca os sabores que a gente se acostumou a comer, porque eles já não são familiares, a gente sabe a combinação. E um dia desse eu conversava com meu filho, ele perguntava assim pra mim: papai, será que algum dia eu vou gostar de alcaparra? Será que algum dia eu vou gostar de palmito? E eu virei para ele e falei assim: olha, filho, na minha visão é o seguinte, os nossos sentidos, eles têm a fase da infância deles e tem a fase adulta deles, né? Então, quando a gente é pequeno, a gente só sente duas coisas: é salgado e doce. Aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo e, por incrível que pareça, peixe passa a não ser mais peixe. Tem o salmão, tem a carpa, cada um com gosto diferente, né? E assim é com a música, assim com as pessoas, assim com os lugares. Praia não é mais só praia. Tem a praia do Nordeste, tem a praia do Sul, tem a praia do coisa, né? E parece que a simetria... vai mais profundamente até do que a simetria do olhar, né? E depois de um tempo tem aquela praia só para ver. Mas o é simétrico? Não tá mais nem vontade de entrar, né? Mas há simetria no céu? Se há simetria no céu? Olha... Mas eu ia perguntar isso. Deus... Não, assim, não é que eu ia perguntar. Eu ia entrar nessa questão, se o senhor me permite, é que como é uma coisa intrínseca nossa, né? Que o Habib levantou. Mas como é que a gente lidar com isso se... Ezequiel, Isaías, fala de jardins, por exemplo, descreve que as ruas são de ouro, cristal, que existia safira quando criou os seres, todas as pedras preciosas. A gente, querendo ou não, até mesmo quando foi criado, foi colocado num belo jardim, né? A gente apreciava aquela coisa toda, Adão e Eva deviam ficar deslumbrados, peixes, os animais, tudo em perfeita ordem, né? E, ao mesmo tempo, ele chega lá onde eu estava lendo Miqueias, e Deus escolhe, e tu, Belém Efrata, a menor entre todas. Ou seja, há um contraponto. Parece que Deus, por causa da queda, tentou tirar a maneira da gente ver a coisa só por esse lado, e começar a enxergar, ter uma outra visão.
Que para Deus o belo não é só aquilo que a gente vê exteriormente. Sobretudo não, né? Então assim, aí quando eu li, a gente conversando sobre isso, eu estava lembrando de Miqueias, 700 anos antes de Cristo, falando sobre o Messias, né? A profecia messiânica. E Deus fala, através dele, ele fala assim: tu, Belém Efrata, contar entre as menores, tu que eu vou escolher para fulgurar. Por quê? Porque o tempo de Salomão, suntuosíssimo, ouro para tudo quanto é lado, né? Jerusalém, cidade de Davi, castelo que ele devia ter construído. Então assim, a gente está acostumado a isso. Isso já vem. Mas isso aí, olha só. Só antes de você começar a responder, porque eu sei que você vai dar uma resposta muito bacana, e você já pode juntar a minha pergunta na sua resposta. Nós sabemos, como seres humanos, como e por que a gente lapida um diamante, tá certo? Como é que Deus lapida um coração? E tem a ver com a do Fonseca, no céu tem simetria, então vamos juntar tudo, né? Porque no céu tem simetria. Ora, a natureza é obra de Deus. A Terra é redonda. Pois tem simetria. A natureza carrega todos os elementos dessa extravagância divina. Todos eles estão presentes aí a ponto de que Paulo diz de que tudo quanto de Deus se pode conhecer está revelado por meio das coisas que foram criadas. Sim. O seu eterno poder, a sua divindade, todas essas coisas. Então, quanto mais, por exemplo, eu fico vendo o mergulho que a ciência faz no mundo subatômico, passando para o lado de lá, descobrindo que o lado de lá é maior do que o lado de cá, e nem se chegou no portão. Aí você começa a ir para o lado de fora, aí você vai vendo que essa galáxiazinha é um balãozinho numa festinha de aniversário de uma criança multitrilionária, de tantos balões. É uma galáxia, vai. Aí que dentro desse negócio você tem aquelas coisas que obedecem as dinâmicas que a gente está acostumado, de gravidade, densidade, esse tipo de energia. Tem outras que operam com naturezas diametralmente opostas. Que o que é o que para nós não é. Que a lei que governa aquele ambiente ali são todas as anti-leis do nosso ambiente. E algumas outras são misturas antagônicas e impensáveis e incompreensíveis. E tudo isso aí dentro. A física sem nenhuma necessidade de fazer disso um sistema de conexões que no fim operem do ponto de vista de uma equação através de uma coisa só, porque Paulo resolveu o problema de Einstein dizendo: nele, Cristo, tudo subsiste, né? Que é a singularidade absoluta, está ali nele, né? Se alguém puder fazer uma fórmula para ele, então vai achar a singularidade absoluta. Como não vão conseguir achar essa fórmula para ele, assim, a singularidade absoluta vai ficar sempre antes do absoluto. Sempre eles vão ficar se satisfazendo com um elemento pré-metafísico radical. Né? Mas voltando aqui agora eles têm esse conceito de singularidade, eles chamam de singularidade. Mas a nossa singularidade ainda demanda isso, senão não dá nem para pensar. Então, voltando aqui ao nosso assunto, o universo carrega tudo, o simétrico, o não simétrico, todas as coisas estão presentes no universo, né? Agora, indo para o contraste entre o Adão e Eva no paraíso e essa ideia lúdica, harmônica, simétrica, mas que obedece muito mais a uma cenografia hollywoodiana do que real, não é? Para um caboclo do Amazonas, simetria é o que ele tem o dia inteiro, não é? Para o índio, simetria é o que ele mais tem. É o que ele tem o dia inteiro. É saber que o sol vai nascer, vai se pôr. Que antigamente lá no Amazonas você sabia que chovia todo dia até a hora.
você vê que um determinado tipo de clima vai gerar ou não... Tacacá depois da chuva. Tacacá depois da chuva, ou até a reação dos peixes ante a chuva, a tempestade, isto e aquilo. Um mundo que era pronto para ser lido. Como Jesus disse, vocês conseguem ler os tempos, vocês sabem. Não é? Então, o olhar humano, a mente humana, é que precisa projetar simetria nas coisas. Ela precisa. É por isso que, por mais que a gente ame a assimetria da natureza, a falta de simetria na maioria das coisas da natureza, quando a gente vai fazer o nosso jardim, tem que estar simétrico. A gente o faz simétrico. A gente o desenha porque a nossa mente precisa alguma coisa, pegando aqui o gancho da tua conversa com teu filho sobre a infância, que o é doce ou é salgado, alguma coisa nessa evolução da maturidade cerebral e mental do homem e o próprio processo de sobrevivência e de pedagogia de sobrevivência vai demandando uma crescente simetria nas micro-organizações de todos os níveis, para que a mente humana se adapte ao organismo mecânico no qual a sociedade humana se tornou em simetria absoluta. Agora, fazendo a viagem sua lá do Éden, primeiro o Éden pode ter sido de uma assimetria absoluta, como eu particularmente acredito que fosse. Quer dizer, era jardim pela abundância, pela fartura, pela beleza, pela exuberância, pela presença, pela biodiversidade, pela harmonia, por tudo, mas não necessariamente por simetria, né? Expulsar do jardim não significa sair de um lugar e trancarem o portão, agora vocês não passam mais para o lado de cá. É perder a conectividade. Com o bioma. Né? É perder o elão, o vínculo. Então, quer dizer, a ordem natural do Jardim da Éden é porque estava tudo vivendo em harmonia, porque havia um amor. Havia uma utilização total do potencial mental, de conectividade, de conversa, de entendimento com todos os entes criados. Havia um entendimento relacional, né, que foi rachado e que a própria Bíblia diz que foi. Que tem quebra, daqui para frente ele não vai gostar de você. Tem um doméstico que vai até aceitar, o selvagem vai ser selvagem. Não tem mais essa conversa de dar nome aos bichos. O bicho agora vai dar seu próprio nome pelo mal que te fizer. Então abre o olho. Mas o processo inteiro de simetrização, de culto à forma, de culto ao estético, se a gente pegar o modelo arquetípico do livro de Gênesis, a gente teria que dizer que é uma produção da geração de Caim. Porque a geração de Abel é uma geração pouco preocupada com a simetria. Quer dizer, o ofertório de Abel é ovelhinha. Quer dizer, não é algo pelo que ele possa fazer muito a respeito, a ovelha é. Só solta ela no campo e ela vai descobrir. E o ato do sacrifício é antiestético. É cortar o pescoço, derramar sangue, borrar tudo, é um negócio. O do Caim, não que haja nada maligno na estética, e nem pelo fato do sacrifício do Caim ter sido tão estético, foi a inversão de polo no coração de Caim que fez a alteração total, porque ele podia, com aquela beleza estética toda, ter oferecido um sacrifício idêntico ao de Abel. Se o coração tivesse sido bom e não competitivo, se não tivesse sido uma oferta que comparava a sua com a do irmão, podia vir cheio de toda a beleza, que ia ser ótimo, mas o problema é que o coração já veio sujo para ofertar, já veio em outro espírito. Então, daí o resultado ter sido aquele ódio do irmão. Ele, em momento nenhum, comparou, né? em momento algum, ele olhou para si e disse: poxa, o que há em mim?
O tempo todo ele já estava olhando para o irmão, ele continuou olhando para o irmão, na direção em que ele já estava, não é? Então ele trouxe aquele elemento ali, e parece que aquela geração dele introjetou o culto ao estético como karma da produção cultural daquela civilização que decorreu dali. Porque dali é que vem Nironde, que constrói a primeira cidade, os primeiros artesãos em bronze, em trabalho de ferro, os grandes trabalhadores de artefatos em madeira, os musicistas, os que desenvolveram todos os instrumentos de cordas, de flauta, de tudo isso que é lindo. Mas houve, parece que uma concentração, um foco tão grande nisso que você não encontra na linhagem paralela. Parece que aquela coisa virou uma obsessão. Não é estético, não. É aquela produção que vai dali para frente, aí vem Babel, vem tudo, sempre seguindo essa linha. Jesus mesmo dizendo, não julguei segundo a aparência, e se segundo a reta justiça. Os discípulos quiseram dar um de tom do cajueiro para apresentar a ele o templo, né? Olha como é bonito. Olha aí, que coisa linda, Senhor. Aí ele destruiu tudinho, aproveitou e acabou o mundo junto. Porque, olha só, eu estava até anteontem rindo sozinho, olhando as plantas e pensando exatamente nisso. Os discípulos chegaram e disseram, que pedras, que construções. E o homem acabou com o templo e, não satisfeito, abalou os poderes dos céus, refez tudinho só por causa daquela gabolice de ó que pedras e ó construções. Mas voltando então a nós, aí você terminou com a Nova Jerusalém, não é? Com 12 fundamentos, tem de tudo que é bonito, tudo que judeu gosta, né? Né? Pedra preciosa de todo tipo. Cafuna, né? Não dá para negar a mistura psicológica arquetípica com a produção do livro do Apocalipse por um judeu. Porque, meu amigo, só tem pedra. Se fosse um índio, João fosse um índio, talvez ele fosse botar palha, trançada, umas penas para todo lado. Mas então, está lá construído com pedra para todo lado, tudo que judeu acha o máximo. A conversão é tão radical na Nova Jerusalém que pérola é colocada em umbral de porta para o lado de fora. Os umbrais são de pérola. O que o pessoal guarda lá no fundo agora, ouro, bota no chão, asfalta. É uma inversão radical de todos os valores que eu estou brincando aqui com o judeu, mas que são todos os valores do culto, dos valores humanos. Quer dizer, tudo que na civilização humana fica no topo, lá vai para baixo. No topo pelo culto à forma. Lá vai virar fundamento, vai desaparecer no chão, vai ficar enterrado. O ouro todo pelo qual se mata vai asfaltar o chão. Olha, isso aqui que vocês usam para coroar, no mundo por vir, é pavimento de chão, é paralelepípedo, é para pisar. Então a Nova Jerusalém é uma subversão dessas ordens por inteiro. Aí você diz, mas e a simetria? Porque a bicha é retangular para todo lado, é uma caixa feia, né? É uma retangularidade total. E aí é que você vê os dois elementos se combinando na Nova Jerusalém. Porque se de um lado tem essa simetria que carrega seus próprios símbolos, no caso aí a justiça, a igualdade total e absoluta, é uma sociedade sem arestas, é uma sociedade glorificada. Então você vê o aproveitamento do sentido da cultura humana na praça, no pavimento, no chão. Ou seja, o que existe é a redenção da cultura humana nessa nova sociedade redimida, glorificada.
é a redenção de todas as coisas, é a redenção do estético também, colocado na ordem certa. É a redenção da religião, que se extingue para poder nascer agora o sentido do culto ao Cordeiro, que é a luz da vida, porque na Nova Jerusalém não há santuário. Então é a beleza do que é e não do que parece ser. É o que fica instaurado no fim de tudo. Fica engraçado você comentar isso, porque comparando-se o Éden, que é a desordem total na nossa visão humana, e a Nova Jerusalém, que é a ordem total na nossa visão humana, no ponto de vista de escrever a respeito de alguma coisa, mas no fundo eles representam o mesmo estado, que é o estado de comunhão plena com Deus, né? De fato, dizer, eles se fundem, né? Eles se fundem, né? Gênesis e Apocalipse são, se a gente fosse fazer, o princípio e o fim, alfa e ômega, se casam aqui. Exatamente. E aí você não tinha, mas lá em Nova Jerusalém tu dizes um grande quadrado, com começo e fim, etc. E a noção que a gente tem de Éden é uma coisa sem limite, sem altura, sem profundidade, sem nada que você possa tomar como tangível, a não ser a certeza de que era um caos ordenado por uma ordem, só Deus sabe qual seria ela. Né? Ao mesmo tempo em que a imagem arquetípica dessa nova cidade, que não é necessariamente uma capital geográfica, ela é aberta em todas as direções e ela não parece ser o lugar do contimento das criaturas. É um lugar de entradas e saídas e de se achar pastagem, é um lugar de ir e de vir, mas porque se diz que as nações da terra a ela afluirão com suas riquezas para cultuar. E também que as folhas da árvore da vida são para a cura de todos os povos. A construção não parece ser a de uma cidade fechada. Cabe mais de 144 mas infinitamente mais, né? Em fila. Em fila, né? Assim, é um lugar arquetípico de convergência, né, simbólica de todos os poderes, graças, harmonias e tudo mais, né, e curas e renovação do sentido eterno da existência, né, em comunhão. Tudo que é lindo, feito pelo ser humano, vai estar ali, então. Tudo, e lá ali, nada vai se perder das coisas belas que e em tantos outros lugares e não lugares dimensionais quanto música, Deus poesia tenha reservado para aqueles que o amam, né? Porque a gente não sabe de nada. Mas assim, mas parece que me dá a noção de que, uma ideia de que Deus não tem crise com o belo, nunca teve. Claro. Ele criou tudo perfeito. Mas e não criou nada feio, né? A então, gente assim, é que acha. Exatamente. Então eu penso assim, com ele não tem crise, mas os seres precisavam, os renovados, né, para acessar toda essa beleza, porque a gente vê tanto em Isaías quanto em Ezequiel referência ao rei de Tiro, né, mas a gente sabe que se projeta para a criação de seres anteriores a nós, e que foram criados com todas as pedras preciosas e tal. E esse ser lá escrito está dizendo assim: por causa da tua formosura te corrompeste. Uhum. Parece que a gente precisava passar pelo feio para voltar ao bonito. Uhum. Eu tenho essa impressão, que a gente precisava encarar o caos, encarar a destruição, encarar a fraqueza para poder se acostumar, ser normal à fortaleza, se acostumar ao feio para poder o belo ser uma coisa natural, passar por isso para poder lá na frente, como se fosse um mergulho, né, de limpeza no ser existencial, mais ou menos assim, que a gente lá na frente se acostumasse com isso, porque sempre, né, a gente vê no Antigo Testamento, sempre vai ter o contraponto de Deus fazendo com que o nosso olhar, quando ele fala lá em Mateus, que os olhos é a candeia, é a luz do corpo, conforme o nosso olhar é que nós vamos estar
envoltos em trevas ou em luz, é exatamente essa forma. Ele está tentando nos ensinar ou passar para a gente uma maneira diferente de olhar as coisas. E que a gente possa ver na feiura uma beleza. Porque se, para aquelas pessoas, eu achei interessante aquele cara reconhecer que aquilo foi um susto para ele. Porque a gente está acostumado a ver o roxinol, que é uma coisa linda, cantar bonito. Mas de repente vê um passarinho que é feio pra caramba, cantar um canto bonito, a gente se assusta. Um passarinho feio cantando assim, desse jeito. Então, é um susto natural. Todo mundo se assustou, não só na plateia, mas aqui fora. Quando ela abriu a boca, eu fiquei arrepiado. Porque eu também julguei. Então parece que é um processo natural que a gente tem e que o Evangelho se estabeleceu em nós para que a gente mudasse esse paradigma, mudasse esse modelo de ver as coisas. E que não é fácil. Não é fácil a gente discernir porque, por exemplo, num casal, a gente acha estranho um cara extremamente bonito, uma mulher feia. Ou uma mulher extremamente bonita, um cara feio. Um negro casar com uma loura. Essa coisa da simetria, estética também, a gente passa por aí. A gente julga, e é uma coisa assim, parece que é natural. A gente tem que assimilar a pancada e falar assim, peraí, mas por que não é normal? Por que não é natural? Porque o que ele viu naquela mulher, que aos meus olhos é feia, ele pode ter visto algo, o olhar dele para ela foi diferente, para estarem juntos. Mas eu olho de fora. Né? Então a gente sempre discrimina, sempre julga, porque a gente vai sempre olhar com o olhar exterior. A gente não sabe o que aconteceu na história dos dois. E, então, enfim. E a tem gente o outro lado da história também, que é o seguinte, aconselhando pessoas a vida inteira, quando eu era muito novinho, ainda aconselhando, iniciando lá em Manaus, às vezes vinham aquelas mulheres que aparentemente eram muito feias, chorando porque os seus maridos estavam tendo casos fora do casamento, e você ficava com uma pena danada da mulher, dizendo, ai meu Deus, se eu tivesse uma varinha de condão para te curar, minha filha, porque do contrário, eu sou muita graça de Deus, vamos orar pela conversão dele, porque... Fala assim, baixa a cabeça, Fiona. Então, só o Shrek pra jogar. Aí de um lado era aquilo, né? Aquela impotência danada, um sofrimento imenso, nada, né? Parece até a história do Churchill com aquela, acho que é Lady Butterfly, se não me engano, lá na Inglaterra, que ele enchia a cara, né? E ficava bêbado, bebum lá no parlamento, e às vezes falava besteira, e um dia ela virou para ele e deu assim uma resmungada contra ele, falou, quando o senhor estiver sóbrio, a gente conversará. Ele falou, infelizmente não posso dizer o mesmo da senhora, ela era feia e não tinha cura. Então, do outro lado da história, desse mesmo aspecto aí, que era, antes de eu contar o do Churchill, qual foi a última coisa que eu falei? Aqui, aí eu virei para você e você deu o exemplo da história da impotência de quando eu era jovenzinho, aconselhando a mulher que me dizia o que eu faço. Aí eu conheci o maridão dela lá, as mulheres em volta dele, e o cara pulando a cerca, e a minha impotência de ajudar a mulher. O que eu faço, não é? Tinha que haver dom de cura para impor as mãos sobre isso, e Didi Ávila, né, que orava e as pessoas ficavam magrinhas na hora, né? Eu nunca vi ele orar e uma feia ficar linda. Então não havia esse milagre. Essa unção pitangui não tinha? Não tinha, unção pitangui, esse avivamento. Aí, o outro lado da história, que eu já vinha me deparar com ele mais quando em 81 eu mudei para Niterói para ser pastor lá, e as
mulheres do Rio e de Niterói, na média, eram mulheres mais bonitas do que as mulheres do Amazonas. As mulheres do Amazonas, na média, têm aqueles corpos mais gulosos, mas o rosto não tão simétrico para o gosto brasileiro semi-europeizado. Então lá aquelas mulheres bonitas, narizes bonitos, faces bonitas, imponentes, bem vestidas, igreja de classe média alta, e daí uma contava para outra, daqui a pouco aquela fila de amigas, todo mundo querendo aconselhamento com o pastor, e eu atendia aquelas mulheres lindas. Para cada 10, 9 reclamando da mesma coisa, de que os seus maridos pulavam a cerca, que não davam a mínima para elas, que não queriam coisa nenhuma com elas, que o sexo era rarefeito e que elas viviam à míngua, mostrando, no mínimo, que se não houver amor, logo depois de um tempo, até a mais bela torna-se desinteressante para o sujeito que não a ame, cansa. O que renova o encontro é amor que revitaliza, que reinventa, que redescobre, que readmira, que recobra ânimo, que se surpreende de repente com algo que não se esperava que viesse dali e brota e surge como uma virtude nova e reaquece o coração, né? Então, mais do que uma mulher feia e mais do que uma mulher bonita, o que precisa ver é um observador com um olhar belo, né? Do contrário, existe apenas o feio da chegada, que é descartado pelo preconceito do olhar estético, não é? E existe o feio a posteriori, que pode ser muito lindo e que pode ser feio mesmo por dentro ou nem tanto. Pode ser até bonito por dentro, mas o olhar do indivíduo que em geral cultua o elemento estético perdeu a graça. Já é o olhar de um indivíduo meio incapacitado para enxergar as belezas que terminam mesmo no rosto bonito, quando o tempo passa. Porque quando o tempo passa, o cara está casado com a Gisele Bündchen. Ou encontrou, ai meu Deus, vai contar para todo mundo. É a história dos dois prazeres. Um é comer, o outro é contar para todo mundo. Peguei a Gisele Bündchen, estou saindo com ela, ele anuncia, faz outdoor. Aí 5 anos depois está a Gisele para lá, o cara para cá, cada um de costa para o outro. O que aconteceu? Já virou Gisele Bush? Já ficou. O DiCaprio continua bonitinho, ela continua bonitinho. O que aconteceu entre eles? Senão que a fantasia acabou e eles não tiveram a realidade do amor para se encontrar. Do contrário, tanto faz. Vai passar com o tempo. Ou até acontece o caso daquele marido safadão, sacanão, cheio de mulheres, como eu já ouvi milhares, e me diz o seguinte: não, eu sem uma moreninha, mulatinha, que saia comigo escondida uma vez por semana, meu casamento não sobrevive. Então minha mulher tinha que ser grata a essas meninas que me salvam. Agora, vamos fazer justiça, né? Minha mulher é um avião. É uma coisa mais linda que tem, quer dizer, é a mulher troféu. Bibelô, que ele apresenta, que é a procriadora dos filhos bonitos. É útero que ele não pôde ter. Então vai, é para apresentar, é para guardar, e ele tenta alegar para a toa uma vez na semana, dar uma comparecida, não sei o quê, sábado, o resto é viagem, roupa, isso e aquilo, mas a apreciação da beleza estética que ele não pode negar não se traduz em vínculo de coração. Por quê? Às vezes a pessoa até legal pra caramba, a esposa dele, se fosse casada com um homem legal, fosse ela bonita ou feia, tem beleza dentro. Ele é que é o pobre de espírito que não aprecia. Então,
A questão está muito mais na pobreza dos olhares. Isso que você está falando, Caio, é uma coisa que quando Jesus, por exemplo, diz olhai os lírios do campo, é uma frase que não tem o menor sentido em quem não aprecia lírio. É uma frase, como diz um amigo meu, né, meu irmão, né, que é aquela famosa grandes merda, né? Não tem negócio, né? O cara te fala um negócio, o cara olha com essa cabeça, olhar os lírios do campo, não é assim? Olhar os lírios do campo, veja os pardais. Isso, pra fora e fala assim, grandes merda, não tô vendo? Porque se a pessoa não tiver um coração pleno para poder dar algum valor ao lírio, vale a ave do céu, né? Não tem sentido, né? Não faz sentido, vai continuar. Agora deixa eu falar um negócio contigo. Uma vez eu ouvi você comentando sobre a cura daquela senhora corcunda, né? E você comentava que algumas pessoas só conseguem acreditar em curas físicas, né, que não conseguem imaginar aquela passagem da mulher corcunda como sendo alguém sobrecarregado por algum fardo emocional, psicológico, né? O texto ele comportava essas duas leituras. E aí nós vamos voltar para o tema da simetria, né? Você não acredita que alguém mais condicionado pela simetria tende a só perceber a cura física do que a outra pessoa que já está... Não é? A pessoa muito impressionada pela simetria, ela embarca mais fácil na teologia da prosperidade. A pessoa muito impressionada pela simetria, ela precisa acreditar numa teologia de bênçãos materiais abundantes. Ela precisa acreditar em curas divinas com mais regularidade. Ela precisa crer que o maior sinal da bênção de Deus seja riqueza e prosperidade e segurança financeira. Ela precisa se tornar membro de uma agremiação religiosa que tenha a aparência de moralidade e respeitabilidade. Ela vai preferir, especialmente se o lugar das reuniões for um templo ordeiro, confortável e belo, ela vai preferir ainda mais se a tesouraria for auditada por alguma auditoria externa e se o pastor tiver cursos de mestrado, de PhD, disso e daquilo. Se tiver um bom coral e se o maestro ainda for o maestro da orquestra sinfônica da cidade, que dá uma canja lá na igreja, aí vira a glória, muito mais, não é? Então uma coisa empurra a outra nesse sentido religioso, tanto quanto empurra na mesma ou em qualquer outra direção da vida, que é a direção da superficialidade, sempre. Porque quando eu olhei, por exemplo, a imagem da moça, eu senti um pouco isso. Quando eu olhei para a imagem da moça, eu me perguntei assim, quantos de nós, incluindo eu, nos alegramos pela volta das funcionalidades do corpo dela, e quantos de nós se alegra pelo fato de que ela está quase adquirindo uma fisionomia humana? Já pode ser olhada de novo, né? Eu fico feliz por ela também, claro, porque se eu tivesse na circunstância dela, eu ia querer ter um rosto novo, claro. Ela ficou muito feia, tadinha. Ficou deformada, né? Feia a gente mas ela ficou deformada. Fora do padrão. Feios, fétidos. Né? Hoje em dia a ciência diz que dessas criaturas aqui da Terra, nós somos os mais fedidos de todos. Os animais têm pavor. Digo, nosso cheiro é um... Imagina, uma carninha gostosa dessa aqui, leão, tigre, tinham que preferencialmente querer comer. Por que a nossa carne é tão desprezada? Até tubarão gosta. É uma gosma. Nós somos a lesma gambarizada da criação, não é? Ele machuca a gente só na hora que morre. Não gostei. Larga. Nem que fosse uma foca. Nós somos horrorosos. Mas a gente precisa não se sentir, né? A gente, por exemplo, chega em Paris hoje, aí anda por ali, Chanel número 5, tudo cheiroso, não sei o quê, Paris é uma maravilha. Lê os livros dos filósofos franceses, lembra do iluminismo, vai ao Louvre, isso e aquilo, e Versalhes e tal. Meu Deus,
Paris já foi o lugar mais podre da Terra durante séculos, podre. Mas todo mundo se acostumava. E era um show morar naquela sujeira. E as narinas vão virando narinas do catador de lixo, coitado, que se habitua àquilo para sobreviver. Então, o nosso mau cheiro é resultado da nossa necessidade de autoconvívio, nossa adaptação, nosso indo daqui para o Rio de Janeiro, né? A coisa que sempre ficou marcada, que quando meu pai foi transferido do Rio para Brasília, quando a gente voltava para visitar os parentes lá, a coisa que sempre marcava era o cheiro da entrada ali. Da entrada. Quando desce a Serra de Petrópolis, você entra no Rio. Aquele mangue ali, aquele cheiro. E era interessante, que era gostoso, prazeroso para mim, que eu falava, eu estou no Rio. Estou chegando. Estou chegando, entendeu? Então, assim, tem aquele cheiro horrível, mas eu falava, estou no Rio de Janeiro. Porque, inclusive, a subjetividade do elemento estético, e nesse quesito a gente pode incluir o cheiro, né? Como fazendo parte desse ambiente do que está classificado como cheiroso e mal cheiroso, nós temos uma classificação. Do ponto de vista de quem está cheirando. De quem está cheirando e do mercado se você sentir que compra os odores, né? O mercado acaba designando a categorização pela aquisição ou não dos odores. Então, a gente, pensando assim com essas categorias, existem odores que para uns são horrorosos e que para outros são puro encantamento. Por exemplo, para mim, cheiro de areia, de beira de rio, que quando você enfia a mão, ou no igarapé, você enfia a mão e dá branquinha, você vai começando a encontrar aquela preta escurinha e fininha, e vai metendo na mão, e vai metendo na mão, até que você vai pegando o barro, e você puxa aquilo ali, que vem com cheiro de todos os elementos de material químico que se decompuseram ali, mais aquele odor de enxofre com areia e terra e lama, que para alguns pode parecer um horror. Eu já vi pessoas, quando eu pego aquilo ali e chego assim perto da pessoa, a pessoa, ai! Grandes. Para mim, meu amigo, é a cara da minha avó. Tem cheiro de casa assando, de peixe assando na beira do rio, de infância, de brincar de pataca de terra jogando nos primos, de me melar naquele negócio inteiro. Então é um enxofre mais precioso do que o Chanel número 5, assim como um cocô de cavalo. Esse cocô de cavalo para mim é uma delícia. Eu já cheguei até a encomendar de um amigo meu numa fazenda, agora me traz uma caixa de cocô de cavalo. Eu espero que quem esteja vendo em casa não mande, porque a minha esposa, a Adriana, não gosta da ideia. Mande o cavalo. Não, atualmente nem o cavalo não tem onde botar, né? Mas uma vez eu disse num programa de televisão que eu, se pudesse, teria um cavalinho, e eu ganhei 2. Então, naquele tempo havia um sítio da Víndia, eu coloquei lá os cavalos lá. Mas voltando aqui ao cocô de cavalo, cheiro de infância, né? De mexer com a minha avó no estrume, misturar com terra preta, a gente ficava ali, eu bem pequeno, ela mexendo naquilo. Minhoca, que é detestável para alguns. Poxa, minhoca para mim é um signo de vida, de aquela terra enminhocada. Mas são categorias de experiência, né? De sensorialidade, igual cheiro de saúva, que eu adoro. Quando era criança eu ficava cheirando formiga. Fui amazonense. Fui ver televisão pela primeira vez com 10 anos. Brincadeira, o que era? Era amarrar aquelas paquinhas com linha fina e ficar brincando com elas, tanajura, peão. Era amarrar formiga uma na outra e fazer aquele monte de saúva caminhando amarrada. Era cheirar a terra, era enfiar nariz em buraco de formigueiro, distinguir os buracos, os formigueiros, comer terra.
que é uma coisa que criança hoje em dia não come. Poxa, eu comi muita terra. Eu até hoje olho para determinadas terras e eu sei o gosto. Porque eu comi aquele tipo de terra, de barro. Cheiro de fumaça, de lixo. De lixo, de folha queimada, que é um incenso, né, para mim. Agora, para outras pessoas é intoxicante, é pavoroso, tudo depende também desses vínculos, de modo que estética é também cultura e vínculo. Tanto mais na geração de hoje, em que quem frequenta, por exemplo, muito ambientes fechados, por exemplo, vamos dizer, os mais novos, né? As pessoas mais novas principalmente, que nascem, crescem e desenvolvem em shoppings, por exemplo. E o shopping ele tem toda uma dinâmica empresarial da cor certa, do cheiro certo, da música certa, né? Então as lembranças sensoriais deles são todas artificializadas, né? Isso é uma coisa curiosa, cara. Pô, tenho saudade demais do cheiro que eu sentia quando eu entrava na loja da C&A. Ou na praça de alimentação. Na praça de alimentação. Aquela mistura de gordura de McDonald's, com coxinha. O cheiro de naftalina, o cheiro da infância. Ontem no Manhattan Connection teve uma matéria, acho que foi no Manhattan Connection, não, foi no Fantástico, que o filho do Chico Anísio fez uma matéria da churrascaria. Se você ir no domingo na churrascaria é uma boa, é uma má, né? Aquele sebo da churrascaria, aquele cara te interrompendo de 2 em 2 minutos. Tirando carne tá dentro do prato. E você apresenta o vermelho e fica daltônico. Às vezes, para ter 10 minutos de conversa com alguém, eu fico segurando o vermelho. Literalmente. Né? E você pagando uma fortuna por aquele negócio ali. Não, você põe um adesivo aqui, vega, aquele negócio que não come carne espécie nenhuma, o cara nem chega perto. Mas, Tom, e você, meu irmão? Você chegou com uma questão, você disse que ficou pensando um pouco sobre ela. Há muito tempo que eu penso nisso, né? Eu acho que a capacidade de Jesus de salvar, de resgatar, é muito maior do que o próprio homem se lançar no inferno a si próprio, ou daquelas coisas que condenam o homem segundo a moralidade, segundo a religião. E eu sempre pensei que Jesus era muito mais inteligente do que essas coisinhas burras. E até que ponto vai essa capacidade o poder dele de salvação? Todo mundo diz, é infinito, mas na hora do vamos ver, tem lá os concílios, tem para exclusão. Na hora do vamos ver, você encontra o sinédrio reunido para enquadrar certa pessoa que está fora do costume. É isso que rola por aí, é isso que a gente vê acontecendo. Ora, ou eles não conhecem o poder de salvação de Jesus, realmente, ou para eles Jesus não é quem eu acho que deve ser. Bom, primeiro, Jesus não é quem você acredita que Jesus seja. Claro. Né? E é por isso que as coisas são como são. Porque se eles crescem, eles o amariam, e se o amassem, fariam de outro modo. Então, se não fazem, é porque não o amam, ainda que vivam com o nome dele na boca. Então, por isso é que não é. Agora, existem coisas que na nossa cabeça são consideradas negativas, mas até o mais negativo da Bíblia é pura graça de Deus, como o inferno. O inferno é uma bênção. O inferno é uma maravilha. Tudo é graça de Deus. Sim, ou porventura o inferno não é a graça de Deus. Como é possível um Deus que é amor tenha criado alguma coisa que, mesmo sendo inferno, não seja graça de Deus? Não sei. Nem eu. Se Deus é amor, tudo é amor. Tudo é amor. Aí outra vez a gente volta para a estética do amor, não é? Da nossa estetiquinha de amor.
né? Que é uma estetiquinha muito diabólicazinha. É mesmo. O nosso amor vai até aquela estética daquilo que eu acho que é considerado plausível. Nosso amor não concebe pai matando o filho para salvar um bando de safado. Né? Nosso amor não concebe nada. O nosso amor não concebe nem a continuidade da intensidade do nosso carinho para com filhos que não sejam muito recíprocos para conosco. A gente já começa a perder o ânimo. Ama, mas já ama mais passivamente, já ama esperando mais e tudo. Então, nós não sabemos o que é amar. Essa aqui é a verdade. A gente fala, Deus é amor, aleluia, é. Agora, Jesus e o Pai são um, Jesus disse, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai, e Jesus disse à figueira, amaldiçoada seja, não nasça fruto sobre ti. Foi um gesto de ódio? Foi um momento de desamor de Jesus pela figueira? Claro que não, Agora, do nosso ponto de vista, um ecologista nos assistindo já diria que é um momento politicamente incorreto, ecologicamente perverso, que era Jesus querendo provar um ponto de bruxo usando um ente vivo. Por qualquer perspectiva é um problema. E os teólogos só se salvam se aquela figueira virar uma simbolização de Israel, que é para poder justificar o amaldiçoamento da figueira. Caso contrário, não entenderia nada. Não. Se fosse elas por elas, Não. se fosse só ele tivesse chegado lá com muita fome, ele não encontrou aquilo ali, então você seca, minha filha, já que você não serve para procurar fome, seca. Se fosse só por isso e nenhum vínculo escatológico nessa parada aí, ninguém ia entender, Jesus era mau. Jesus amava Lázaro, ele ficou 4 dias para chegar. E alguém diz, não, é porque ele queria chegar, encontrar o cara podre para ressuscitar. Houve todos esses elementos de acordo com o Evangelho de João. Ele demorou ainda, me alegro que aqui não estivesse. Ele deu dicas. Por outro lado, ele ensinou uma pedagogia. Número 1, a pedagogia da impotência. Ele foi para ressuscitar. Mas se ele não fosse a ressurreição e a vida, não adiantaria sair correndo, o homem estava morto. Então tem um monte de coisas sobre amor que estão ensinadas ali. Vamos supor que Lázaro não tivesse ressuscitado. Qual teria sido a lição de amor que Jesus teria dado não tendo ido lá? Ele não teria amado? Ou ele teria ensinado que a gente ama e serve os vivos e deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos? E que amor é ação em realidades de encontro e não simplesmente o erigir de colunas e de homenagens póstumas. Como o Davi, que parou de jejuar quando o filho morreu. E parece que são questionamentos nossos hoje, mas Marta e Maria, quando Jesus chega, as duas têm questionamentos diferentes, olhares diferentes para com Jesus. Tem uma que fala assim, para que sua hora já chegou e não adianta mais. Então, mas voltando à questão do amor, não é? Do modo de Deus amar. Jesus não amava Judas? O Judas foi um cara que ele escolheu para dizer que, olha, filha da mãe, eu vou te suportar aqui até o final para você me trair. Ele foi amado. Foi muito amado. Foi advertido. Foi lembrado, recebeu toques, um de vós é diabo, isso, aquilo, outro. Deu pedaço de pão na boca dele, é você, cara, é você. E deu a chance do homem não ir até o final. Agora, quando o cara decidiu ir, ele disse, olha, o que tu tens de fazer, faz-o depressa, termina logo isso, pelo menos. Seja menos mal. You gotta be cruel in order to be good. Né? Então, o amor de Jesus
Vem lá, anuncia, olha, Pilatos misturou o sangue de uns galileus com sacrifício e tal. O que tu tens a dizer? Ele não comentou nada. Só disse, olha, se vocês não se arrependerem, todo mundo vai perecer, porque a estética da morte não muda o destino de nada. Então, se eles ficarem esfolados, não morrer, isso é só um problema estético. Se não houver arrependimento, está todo mundo igual. Não é? A torre caiu, ele não filosofou sobre o bem e o mal, ele só falou sobre o presente. E daí? Tem uma torre caindo em cima de todo mundo. Se vocês não se arrependerem, vai acontecer a mesma coisa. Isso aí é só um problema de estética de morte. E nada mais do que isso. E a própria cruz de Jesus, que a gente fica pensando nela como uma coisa assim fabulosa, né? Parece que foi inventada só para Jesus. Só para ele, parece que ninguém mais morreu na ficou cruz. Aquele pessoal reunido, pensando. A cruz colou nele também. Sabe, o diabo com todo mundo, e mais os Césares, e o Senado Romano. Como como é que a gente vai? Olha, é uma cruz. Aí foi, tinha grifado já até esse é Jesus Nazareno, rei dos judeus. O diabo disse assim, ele não é carpinteiro, agora ele vai ver um marceneiro de respeito. Vai saber com quantos paus se faz uma cruz, né? Então, pois bem, o que não se diz é que naqueles dias, só na Palestina ali, morriam de 500 a 800 pessoas crucificadas por dia. Quando Jesus diz aos seus discípulos, quem quiser vir após mim, a si mesmo tome a sua cruz e siga, mesmo porque eles estavam acostumados a andando da Galiléia para Jerusalém, a cada 2, 3 quilômetros encontrarem algum cara morrendo. 2, 3 dias de morte por asfixiamento lento ali. Pedindo água, quem passa. Estavam acostumados a ver. Então era uma ilustração presente, bem próxima, mas voltando aqui para nós e para o significado das coisas que a gente estava conversando. Então, quantas cruzes Jesus viu enquanto ele passava? Quanta chance ele teve de transformar as cruzes romanas em grandes discursos de amor libertário e salvador em cada montanha de Israel, se ele quisesse. Que não faltava assunto e nem ocasião. Agora ele não amava por causa disso? Ou quando você vê, por exemplo, uma pessoa que vai andando e alguém chega, toca na tua veste, sai poder para curar. Sem você esperar aquilo. E a ponto de outras vezes dizerem, o poder de Deus estava com ele para curar, a ponto de que todos os que o tocavam eram curados. E ele não saísse oferecendo, ele tinha que andar num papamóvel. Né? Me peguem, pelo amor de Deus, toquem em mim, tinha que fazer a aba daquela veste ficar do tamanho da Cleópatra, se possível, para todo mundo sair pegando e tudo. E ele se esconde, vai para o deserto, não sei o quê, faz um docinho aqui e ali, diz que não chegou a hora, diz isso e aquilo e tá, porque não ama? Ou será que é a nossa visão de amor que é profundamente adoecida e que a gente não sabe nem do que a gente está falando muitas vezes quando a gente está falando de amar alguém? Como o jovem rico a quem ele amou, vendo-o, o amou. É a única pessoa na narrativa dos evangelhos que se diz que Jesus viu e amou. Não diz e vendo a Pedro amou, e vendo João amou, e vendo Madalena amou, e vendo Lázaro amou. Não, nenhum. Mas aquele carinha não vendo o amor. E depois desse discernimento é que ele dá aquela resposta que ele não queria ouvir. Olha que interessante. Ele, amando o homem, disse tudo que tinha que ser dito. Amando o homem, não transigiu com ele. Amando o homem, disse, olha, já que você tem feito tudo isso desde a sua mocidade,
Então já está tudo resolvido. O próximo passo é uma banalidade. Vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres e segue-me, tu terás um tesouro no céu. Já está tudo resolvido dentro de ti. É muito banal, é só vender. Banal. Já está tudo resolvido, tudo isso eu tenho observado, então já está resolvido. Agora, por quem? Porque o indivíduo pegou todos os mandamentos, listou todinhos, deixou muito sutilmente de fora o da cobiça, que era o único do qual nem ele nem ninguém estavam livres, porque todos os demais mandamentos podiam ter a desculpa do cumprimento estético e comportamental externo. O único que não permitia isso, que era de uma interioridade inquestionável, era não cobiçarás, que aí acontece O que é belo se não... no recôndito que acaba com tudo mais, aqui dentro do coração, né? Chama ali para dentro. Então, voltando aqui para a tua questão sobre o inferno, eu comecei dizendo que o inferno era uma benção. E o amor de Deus pelos homens até onde vai. Número 1, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, significando dizer que todas as coisas que foram criadas já sob o signo desse amor disposto à redenção, à reconquista da vida, à insistência no sentido da vida, desde sempre. Cordeiro precede a criação, é a simbolização, não era um carneirinho que está no início da fundação de todos os universos, né? É o sacrifício, é a dádiva da vida, é o Deus que morre para dar vida, é o Deus que se esvazia de si mesmo para criar. E que fica mais Deus tanto mais quanto se esvazia de si mesmo para criar. Ele se entrega, o primeiro ato de criação é sacrifício de graça divina, entrega de vida, de dádiva. Esvaziou-se a si mesmo. Não só Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus para nos salvar, mas como Deus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus para nos criar, e nos criou. A sua imagem e semelhança. Com graça. Então, o Cordeiro está posto aí, isso é antes de tudo, isso está marcado pelo signo da misericórdia e da graça. Segundo, para a gente não sair multiplicando detalhes, nós temos a centralidade histórica desse elemento, dessa verdade que deflagra toda a criação como uma criação já designada para a redenção e para a semelhança de Deus em Cristo. Isso é muito interessante. Já designada. Isso é muito... Aí você tem no meio da história a cruz histórica, que agora aos humanos, neste mundo, nesta dimensão, nesta ambiência, ganha esta configuração. Eu estou dizendo neste mundo, nesta dimensão, nesta ambiência, porque eu só sou um homem, lendo a Bíblia, lidando com a história humana, e Deus é Deus, e Ele é livre para fazer o que Ele quiser, como Cordeiro eterno, nos ambientes que Ele deseja, onde quer que haja criatura e criação. Sem te pedir licença. Né? Sem de ninguém. Não é? Isso concerne a mim, eu sou grato, porque a cruz se ergueu na terra para mim. E aleluia! E o que vale para mim, vale para qualquer um outro que, fruto desse mesmo sacrifício, tenha recebido o benefício. Mas eu paro aqui. E Paulo diz que essa cruz é maior do que a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz que esse segundo Adão, que é Jesus, é maior do que o primeiro Adão. E diz que as consequências da graça são maiores do que as consequências da queda. E diz que os benefícios da cruz são maiores do que as condenações do pecado. E conclui dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
E a gente só não entende isso significando o que isso significa, porque a teologia não quer. Esvaziaria. Porque não era que esvaziaria, encheria muito mais de gente cheia de amor por Deus e sem nenhum medo. Cheia de amor. Porque isso não esvazia não, porque não tira a responsabilidade. Nenhum, o inferno continua a ser inferno, a obediência continua a ser obediência, a vida continua a ser a vida, a realidade continua a ser a realidade. Mas eles têm medo. Porque a maior quando eu comecei a escrever de novo, que eu já estava escrito há muito tempo, livros meus sobre dízimo, desmistificando essas leis todas, o que pastores me escreveram em 2003 para o site, dizendo não faça isso, porque sem medo as pessoas vão parar de contribuir. Eu digo então que elas não deem mais um tostão, porque se elas estão dando só por medo, esse é um dinheiro que não devia estar chegando. Era um dinheiro que tinha que ser colocado num despacho de macumba, não para o Senhor, que quer receber dádivas de consciência e de amor, de qualquer que seja a natureza. Mas voltando mais aqui, né? Então, a cruz está aí para mim, para todos, para qualquer criatura, conforme o desígnio de Deus. No nosso mundo dos humanos, ela está como ela está posta, para a nossa compreensão, para os nossos sentidos, para o nosso benefício. E sábio é quem a aproveite. Agora, Jesus falou do inferno, em algumas perspectivas. Ele falou de infernos temporários, que se saem deles. Né? Não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Não é? Eles podem começar desde a dimensão existencial, subjetiva e psicológica na existência já hoje. Podem se estender para alguma escatologia que não esteja definida e que nem por causa disso ofenda nada, porque Deus é Deus e o centro de tudo é Jesus, é o Cordeiro. Ele é que é o Senhor de vivos e de mortos. Segundo, ele falou, por exemplo, daquele inferno onde o fogo arde sempre, não apaga nunca e o verme está sempre presente, desse inferno eterno. Aí a gente chega e diz, bom, esse aí é aquele que dura para sempre, porque é eterno. Só que o eterno não é o que dura para sempre. O que dura para sempre não existe. O que dura para sempre é Deus. Ele é que era, há de vir e em quem todas as coisas são. O próprio infinito se torna tal categoria na infinitude de Deus. A eternidade foi criada, ela não então, Pai da eternidade. Todas essas coisas que elas são criações, né? Todas elas, a própria eternidade, tanto quanto o tempo. Deus é antes desse tempo chamado eterno para nós, pensa, é muito interessante. Então, Deus está para além de tudo. E a gente tem aqui um inferno eterno que foi criado. Só que ele não foi criado dentro do espaço-tempo. No espaço-tempo é que as coisas são medidas em critérios de milhões de anos, bilhões de anos, anos-luz, com essas categorias. Agora com nanométricas aí de categorias subatômicas e tal, e tal, e tal. Mas a gente ainda está lidando com o ambiente da metria, da simetria, da metragem, disso tudo. O eterno não. Até mesmo no mundo quântico, você está chegando perto de uma maquete conceitual do eterno, que é onde a coisa pode estar e pode não estar, pode ser e pode não ser, pode mudar por impermanência total e absoluta, não é? Então, o eterno ele pode ser um instante. 1000 anos para Deus, para nós, não é nada. Agora, olha só. Nós que somos umas topeiras aqui, conversando no xing-ling do vovô e da vovó aqui em casa, umas topeiras, né? Eu aqui falando, pedindo perdão a Deus pela minha topeirice. Então essa topeira falante está chegando a essa conclusãozinha aqui, não é?
E eu teria de dizer a vocês o seguinte, e cada um aqui seria capaz de constatar, e cada um em casa também. Quais foram os elementos que você, Habib, mais diria que marcaram a sua vida? Eles marcaram você pela duração do tempo ou pelo instante de significado avassalador? Pela intensidade. Pela intensidade. Intensidade. E você? Claro, E você? Idem. E qualquer um. E qualquer um. E qualquer um. Porque o que nós, no tempo e espaço, temos de mais perto do eterno é o instante. Por isso que um dia diante do Senhor vale mais do que 1000 anos, né? A noção, talvez... É um instante. Um instante na presença é como a antítese é esse inferno eterno, né? Eterno. Então, são esses instantes que fazem a nossa vida ficar tão legal. Nós... Não é? Nós já provamos, cada um de nós aqui, já fomos visitados pelo inferno muitas vezes. Isso é mesmo. Muitas vezes. Eu nunca pensei assim nessa... Muitas vezes. Como nós somos habitados pelo céu, mas já fomos habitados pela intensidade do céu muitas vezes também. Nós já fomos. É o leão que fica ao redor também. Se o indivíduo morre, e morre num estado que só Deus sabe, conhece e designa como sendo um estado de inferno, aquele tal de pecado para a morte que não está esclarecido o que é, não é um departamento de igreja, não é porque o cara se suicidou, não é porque ele saiu da ceia do Senhor e pegou uma prostituta e foi para um swing num motel, não é por nada disso. Só o Senhor conhece os segredos dos corações dos homens. Só Deus sabe o que acontece entre ele e a intimidade incompartilhável de um homem. Só Deus sabe o que acontece entre um homem declarado morto e ainda a intensidade de um diálogo dele com a consciência e com Deus, que tem um valor infinitamente maior do que tudo que ele tenha ouvido, sentido e discernido de mais forte durante a vida inteira, naquele instante ali, para tomar a decisão que for cabível. E que eu acredito que é isso que fez Jesus dizer que muitos virão do norte, do sul, do leste e do oeste, vai deixar esse bando de idiota com a boca caída quando vê o que Deus mesmo fez, se revelando com a cara de Cristo aos seres humanos. Mas ainda assim, tem gente que diz, eu quero o inferno. Ainda assim. Tem gente que fica igualzinho ao diabo. Tem gente que diz, eu quero. E vai. E será respeitado na escolha. Pois não receberam o amor da verdade. Não. Fez a decisão. O indivíduo se tornou filho do diabo, como Jesus usou em João 8, sem eufemismo. Está escolhendo ali, está vendo e está escolhendo. Sabemos que esse é Deus, mas não queremos. É uma decisão humana, mesmo com a apresentação mais óbvia, mesmo depois de ter sido decretada a morte física, mesmo com um anjo contando para ele a verdade, ele pode ainda virar de costas e dizer, eu não quero. E vai para o inferno. Agora, o inferno é uma bênção. Porque eu pessoalmente vejo Jesus entrar no Hades ali em Pedro, vai ao Tártaros, né? Usando a cosmologia grega, e anuncia o evangelho aos espíritos em prisão, evangelizomai, que é proclamação da vitória da salvação, proclamação da vitória da Boa Nova dentro do inferno. Resgatando gente lá de dentro. Que aguardavam a misericórdia de Deus, é o que está dito. Quando a misericórdia de Deus aguardava no outro tempo, ele vai lá agora dizer, o Evangelho venceu. E resgata de dentro do inferno. E aí,
Pedro, isso é muito diferente do que a gente está ouvindo. Pedro diz no capítulo 4, verso 6, o seguinte: por esta razão, o Evangelho foi também pregado a mortos, para que mesmo mortos na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. E vá dormir com esse barulho. Eu paro por aqui. Passar disso daí é um terreno que eu nunca entrei, mas eu sei que é uma porta que está aberta. Mais do que isto, a gente chega provavelmente numa possibilidade em que, quando o Apocalipse diz que no final a morte e o inferno são jogados no lago de fogo, é o último ato da graça de Deus. Porque conquanto a teologia, também não queira, por algum sadismo, por alguma masturbação de tara perversa, por algum fetiche de ver gente gritando para sempre no lago de fogo, só gente muito diabólica pode ter prazer em que seja assim. Do contrário, não dá para explicar. O que está dito no Apocalipse é que vai chegar uma hora que a morte e o inferno cairão em extinção. Se tornarão o que não é, extintos. É o que está dito lá. A teologia não quer, não gosta, tem que reformular todas as suas historinhas, mas é o que está dito lá. Então, até para o mais perverso, o inferno é pura graça de Deus. Como diz o livro de Provérbios, naquele dia, até o ímpio ficará satisfeito com o juízo de Deus.